sucesso, Magno Editor, do nosso canal de comunicação com vocês sobre tudo que acontece na CCCI através do Comunicons News. E a gente começa esse Comunicons News falando sobre saúde consciencial, um curso que vai possibilitar ao participante vivenciar a autoconsciencioterapia em grupo, visando a promoção da autocura em diversos âmbitos de manifestação consciencial, favorecendo maior equilíbrio, qualidade de vida e saúde consciencial. O curso vai ter a duração de 1 ano e você pode obter mais informações no campus da OIC em São Paulo pelo telefone. Código de área 11 4063 3633 ou ainda pelo site www.oic.org.br. Comunicons News recebe com muito carinho a professora Epicom Cristina Aracaki. Prazer ter você com a gente aqui, Cristina. Prazer, Luiz. Obrigada pela oportunidade. Parabéns por esse trabalho da Comunicons. Sou fã, assisto sempre as postagens de vocês. Agradecidos, né? Isso é Obrigada importante. pela oportunidade, pelo convite. Viu? Vamos falar um pouco sobre o Colégio Invisível e da paradireitologia, mas antes eu quero, o que é o paradireito e o paradever? Você pode me explicar a diferença? Diferença, né, Luiz? Assim, bom, primeira coisa a gente pode falar que eles são indissociáveis, né? Se a gente pensar aqui, do seu ponto de vista da própria direitologia, da ciência jurídica, a gente diz que a cada direito existe um dever correspondente, né? Agora vamos ampliar isso para a questão multidimensional, inserindo o paradigma consciencial e ampliando as abordagens, né? Vou começar pelo paradever. O paradever a gente pode entender como um compromisso, uma para-obrigação, entendeu? Algo que a consciência, né, se comprometeu lá no intermissivo, lá durante o período intermissivo, antes dela se ressomar, para ela efetivamente realizar durante o seu percurso, durante a sua trajetória evolutiva, né? Então, por exemplo, é um paradever dos intermissivistas, a princípio, a condição da interassistência, tá certo? Então, todos nós temos como paradever a condição da interassistencialidade. Já o termo para-direito, a gente pode separar sobre 2 aspectos. A gente pode falar sobre o para-direito sob o ponto de vista subjetivo, que seria mais o direito consciencial, o direito que toda consciência tem, por exemplo, à evolução, o direito que toda consciência tem a fazer o curso intermissivo, o direito que toda consciência tem ao esclarecimento e por aí vai. E nós podemos falar do direito sob o ponto de vista de ciência, ou do para-direito sob o ponto de vista de ciência, assim como existe também na ciência convencional aqui, que nós temos a ciência jurídica. E aí quando a gente fala de para-direito enquanto ciência, ou melhor, enquanto objeto, né, de estudo da para-direitologia, talvez a para-direitologia seja melhor explicado como ciência, aí nós já estamos falando de um conjunto de para-leis, de para-normas, normas e leis essas que vão reger a nossa evolução, que vão estar regendo todo o maximecanismo interassistencial evolutivo. E da onde que vem essas leis, né, Luiz? Porque não tem assim um para-congresso, né, para poder... Essas leis, essas normas, né, até a própria definição que o professor Valdo traz na Enciclopédia da Conscienciologia, vêm de manifestações de consciências muito evoluídas. E essas manifestações conscienciais, elas trazem 3 características que são, digamos assim, a base cosmoética do para-direito enquanto essa ciência, né? A questão de uma pensenidade mais justa, uma pensenidade mais íntegra e uma pensenidade mais reta, mais correta, mais retilínea, ou seja, uma ortopensenidade. Então, a partir do momento em que nós estamos pensenizando, né, pensando, sentindo e agindo, de forma mais justa. E se a gente for discutir aqui a definição de justiça, né, a gente vai mais um programa. Mas vamos colocar assim, mais justo. Vamos elencar aqui o princípio da equanimidade, para a gente poder nos aproximar desse conceito de justeza ou de justiça, né? Dar a cada um o que é seu, né? Vamos colocar assim. Então, se nós estivermos nos manifestando de uma maneira mais justa, mais íntegra, mais coerente com os nossos valores, com uma conduta cosmoética mais contínua, entendeu? Com nível de honestidade, não só conosco mesmo, que é a condição da auto-incorruptibilidade, mas também com os demais, né? Então, essa é a condição de uma manifestação mais íntima. E mais reto, quer dizer, um pensamento mais linear, uma postura pensênica mais retilínea, né?
o discernimento atuando prioritariamente, né, assim, além não só da boa intenção, mas o discernimento atuando de maneira prioritária. Então, quando nós estivermos agindo assim, nós podemos dizer que nós estamos no fluxo do cosmos e nós estamos de acordo com as leis do para-direito, que é esse para-direito grandão que a gente está falando aí, né? Que não é o para-direito subjetivo. Não sei se ficou claro. E esse para-direito grandão, que são esse conjunto de leis, de paranormas, né? De para-regras, é o que vão justamente determinar os nossos para-deveres. Isso exemplificando para quem hoje não tem um entendimento conscienciológico. Tá. Então vamos pensar assim, Luiz. A pessoa dessoma, né? Parte pela morte biológica. Quando a pessoa dessoma aqui, né? Do seu ponto de vista intrafísico, do seu ponto de vista do direito, o que ocorre? Se a pessoa tem algum bem, tem um inventário, né? E faz a partilha, quem fica com o quê e tudo mais. Ou uma contenda. Que muitas vezes ocorre, né? E se resolve aqui. Mas extrafisicamente, depois que a pessoa dessoma, a gente sabe que ela não leva nada, não tem bens nenhum. Quais são as pendências que essa consciência vai ter que resolver? Entendeu? Não são de bens materiais, né? Então, o direito intrafísico aqui já não resolve muito. Mas muitas vezes são pendências kármicas. Entende? Então, são desafetos, são mágoas, são ressentimentos. A pessoa, às vezes, ela é muito credora de alguém, ou ela pode ser mais devedora de outrem, entende? Tá? Então, tá com uma promissória para ser descontada, ou outros têm a promissória para descontarem com ela, e aí vão entrar as normas da paradireitologia. Não sei se ilustrou bem, ficou claro? Agora já clareou. Então, assim, sob o ponto de vista extrafísico, inclusive quando a gente fala do prefixo para, né, quer dizer, além de, denota justamente essa condição extrafísica, o para-direito ele tem a sua origem no extrafísico, né? Então, ele vai ter uma atuação muito mais sob o ponto de vista extrafísico do que intrafísico. Mas o para-direito nos influencia a nossa conduta aqui, porque nós somos consciências multidimensionais, né? E por que o colégio invisível da paradireitologia? Então, esse termo colégio invisível não é um neologismo da conscienciologia, né? Ele foi cunhado, foi lançado, pelo que a gente já pesquisou, por um filósofo naturalista chamado Robert Boyle, no século XVII. Então, ele, enfim, ele é uma pessoa até bem conceituada na questão da ciência, e ele se correspondia com vários outros pesquisadores que não estavam próximos a si naquela época, né? Não tinha internet, logicamente, né? Então, eram cartas, eram correspondências. Então, ele foi criando um grupo de pesquisadores que não necessariamente estavam próximos sob o ponto de vista geográfico, né, ou não estavam próximos sob o ponto de vista físico, né, estavam distantes, eram de outros países, poderiam até falar outros idiomas, mas eles tinham um interesse em comum, que era o objeto daquela pesquisa, ou que era o tema da pesquisa. E eles se correspondiam. Então, esse grupo de pessoas que pesquisavam um tema em comum, que eram afinizados pela pesquisa, mas não estavam, digamos assim, entre paredes, entre muros, não faziam parte de uma mesma instituição, foi denominado Colégio Invisível na época pelo Robert Boyle. E, inclusive, esse grupo dizem que eles foram os predecessores da Royal Society of London, né, que é uma academia de ciência muito conceituada na Grã-Bretanha. E até onde a gente sabe também, nos 700 Experimentos da Conscienciologia, o professor Valdo faz menção a esse termo, colégios invisíveis, se referindo aos colégios invisíveis dos serenões. Provavelmente justamente por isso, né? Os serenões, eles não precisam estar reunidos extrafisicamente em um local, um ponto específico, né? Até mesmo pela condição taquirrítmica deles, da autotaquirritmia que eles têm. Cada um, sei lá, está em alguma atividade por aí, um no continente asiático, outro cuidando mais ali da América do Norte, e aí eles provavelmente se comunicam, né? E decidem, resolvem, enfim, fazem ali um consenso de alguma questão que não vou usar dizendo que poderia ser aqui, né, Luiz, em termos de serenões. E aí, aproveitando essas duas ideias, ou seja, o colégio invisível sendo utilizados na ciência, já com essa menção do professor Valdo, fazendo alusão aos serenões, com esse trabalho, né, em termos de colégios invisíveis, o pesquisador Roberto Almeida lança o Colégios Invisíveis da Conscienciologia,
que tem justamente essa ideia, ou seja, grupos de pessoas que não necessariamente fazem parte da mesma instituição, não necessariamente precisam ser voluntários da Conscienciologia, mas que tenham um interesse em comum em uma especialidade. Então, esses grupos se reúnem ao redor de uma especialidade com o objetivo de desenvolver a especialidade, divulgar a especialidade, escrever tratados sobre aquela especialidade da Conscienciologia, né, estando nos mais diversos locais, né, instituições, países possíveis. E hoje em dia fica tudo mais fácil, porque o recurso da internet, a tecnologia, ajuda nisso. Né? E aí surgiu o Colégio Invisível da Paradireitologia, a Paradireitologia enquanto especialidade da Conscienciologia. Existem vários outros colégios invisíveis, né? E como você se interessou pela Paradireitologia? Então, Luiz, eu sou advogada de formação, né? Tenho a minha base no direito. E eu cheguei na Conscienciologia a partir da cosmoética. Quando eu li o que o professor Valdo falava no Tratado Projeciologia sobre cosmoética, aquilo me chamou muita atenção, porque esses conceitos, essas ideias da ética, do direito, do justo, né, isso sempre permeou muito, assim, a minha busca por respostas mais transcendentes que você não encontra na academia e que você também não encontrei em outras linhas de conhecimento. Então eu cheguei na Conscienciologia, nas ideias da Conscienciologia, não pelos fenômenos, mas pela ideia da cosmoética. E o Paradireito, quando o professor Valdo lança a palavra... Quando o professor Valdo falou sobre o Paradireito? O professor Valdo ele sempre falou de direitos conscienciais, direitos multidimensionais, né, direitos evolutivos. Nas diversas obras dele, a gente encontra expressões como essa. Mas a primeira vez que ele lança a expressão neologismo Paradireito é no tratado, pelo menos assim que eu tenho conhecimento, é no tratado Homo Sapiens Reurbanizatus, que ele trata justamente da reurbanização. E ali ele fala do Paradireito. E tem uma frase, se não me engano, que é mais ou menos assim, fala: o advogado, quando ele exerce o direito cosmoético, ou seja, ele já aplica a cosmoética na sua prática advocatícia, né, como está dizendo ali, a tendência dele é caminhar depois para o Paradireito, continuar estudando para direito, exercendo para direito, né? Somente depois que ele dessomar na condição de consciência. E aí juntou a fome com a vontade de comer, né? Eu com a minha formação de direito, já muito interessada nos estudos da cosmoética, eu já estava assim, pesquisando a cosmoética durante muito tempo, fiz parte do Colégio Invisível da Cosmoética durante muito tempo. E aí, com o lançamento da expressão do Paradireito, eu falei, bom, agora é isso, né? Vamos estudar. Agora, Luiz, eu queria só dizer que, a despeito de eu ser advogada e terem outros pesquisadores advogados também estudando Paradireito, o Paradireito não é exclusividade de quem estuda direito, de quem tem formação jurídica. Pelo contrário, sabe? O que a gente observa é que o Paradireito é para todos, assim, é uma ciência, é uma especialidade, são assuntos que interessam a todos porque dizem respeito à nossa evolução. Tá? Então, muitas vezes as pessoas até falam, não, esse negócio de Paradireito é para quem é advogado, só para quem é advogado, só para quem tem conhecimento na área jurídica, e muito pelo contrário, só para quem frequentou a academia, não. Né? Pelo contrário, a gente tem muitos pesquisadores, excelentes pesquisadores da paradireitologia, com diversas formações, temos psicólogos, temos pedagogos, temos biólogos, entendeu? No evento que acontece agora em agosto aqui no CEEC, nós temos trabalhos apresentados assim com as pessoas com as mais diversas formações acadêmicas ou formação a nível, né, de autoeducação, autodidatismo. Então eu já vou aproveitar aqui o espaço para esclarecer que o Paradireito não é algo restrito ou só para os advogados, né? Quem sabe você já possa nos atualizar das obras do Laboratório de Paradireito. Então, o Laboratório da Paradireitologia é um projeto do Colégio Invisível, né? A Marlene até já veio aqui, já falou um pouquinho sobre ele. Nós estamos na reta final do laboratório. Ela disse que estava aos 45 do segundo tempo. A nossa meta é inaugurá-lo no dia 11 de agosto, justamente durante o fórum da Paradireitologia. Então, nós estamos agora naquela fase de acabamento, fazendo os ajustes finais em termos orçamentários, tá? Inclusive, há espaço ainda para quem quiser colaborar financeiramente, porque, você sabe, obra a gente calcula uma coisa, mas no final, mesmo com aquela margem, né, que a gente dá, sempre tem uma surpresa a nível orçamentário. Então, há espaço ainda para quem quiser colaborar financeiramente, enfim, né? O pessoal fique à vontade, mas a nossa intenção, e
penso que nós vamos conseguir realmente inaugurá-lo no dia 11 de agosto. Esse laboratório vai ser doado para o CAEC, né? Está sendo feito já no campus do CAEC, e vai integrar o parque laboratorial do CAEC. Vai ser mais um laboratório de autopesquisa para nós aprofundarmos os nossos estudos da paradireitologia. Os trabalhos que vocês desenvolvem nas mídias sociais, fala um pouquinho aonde, conteúdo e também o que vocês já estão prestando em termos da própria CCCI. Própria CCCI, né? Então, assim, que tipo de atividades que o colégio realiza atualmente, né? Nós temos reuniões semanais em que nós tratamos tanto de assunto administrativo, mas também nós discutimos questões técnicas, né? Para direito, Luiz, assim, é uma especialidade que nos incita a tangenciar a teologia. Se a gente não tomar muito cuidado, a gente fica assim muito na teoria. Então a gente procura trazer a condição da paradireitologia para o cotidiano, para ver o que a gente já pode fazer aqui, no aqui e agora, claro, que sem perder a condição mais transcendente e fazer abstrações, fazer nosso exercício mental somático acerca da especialidade. Então, nessas reuniões presenciais, nós discutimos temas, debatemos assuntos, nós temos uma atividade que se chama estudo de casos, nós pegamos uma matéria, através daquela técnica do cosmograma, uma matéria jornalística, e aplicamos uma técnica que nós chamamos técnica da análise cosmoética. Então, nós vamos ler a matéria e analisar uma série de itens de acordo com a cosmoética, com o paradireito, como, por exemplo, nível de agravantes que existe naquela situação, entendeu? Princípios da cosmoética que estão inseridos. Tudo é uma questão de inferência, porque a gente está baseado ali muito no que está escrito. Mas é um exercício interessante para a gente começar a ter uma análise crítica sobre o viés da paradireitologia no que diz respeito a fatos cotidianos. No ano passado, nós realizamos uma série de palestras públicas gratuitas no CAEC, com temas da paradireitologia. Gravamos essas palestras e elas estão disponíveis num canal do YouTube da paradireitologia. Então, se a pessoa entrar lá no YouTube e colocar paradireitologia, já vai aparecer um canal do YouTube. As nossas palestras estão todas gravadas lá, são 10 ou mais palestras que estão gravadas lá. E as atividades que nós fazemos também, em termos de aulas, de debates, uma vez que elas são gravadas, elas já são postadas no canal do YouTube. Temos um blog, tá? Em que nós temos informações assim das nossas atividades, fotos atualizadas das obras do laboratório, a programação da primeira semana da paradireitologia está lá disponível também. Enfim, como a pessoa que tiver interesse em ingressar no Colégio Invisível da Paradireitologia, como ela fazer, um endereço de contato, esse blog é paradireitologia.blogspot.com.br. E nós temos uma fanpage, né, no Facebook. Aí a pessoa também interessada, aqueles que transitam bem, acho que praticamente hoje todo mundo transita bem, né, pelas mídias sociais. E aí, só botar lá Paradireitologia no Facebook que vai aparecer a nossa fanpage com programações, informações completas. Né? Muito bem, para encerrar, você também vai ser epicônomo complementar de 12 a 14 de agosto. Isso, Então, a Semana da Paradireitologia, ela tem 2 eventos, né? O primeiro deles é o 5º Fórum da Paradireitologia, com apresentação de trabalhos, como eu falei, então um conteúdo muito variado, inclusive pessoas de fora do país estão vindo para apresentar trabalhos aqui no nosso evento. E depois, na sequência, de 12 a 14 de agosto, eu e o professor Hernande Leite vamos estar dando um complementário, que é um curso de campo, sem pré-requisitos, né? De 3 dias, em que nós vamos estar trabalhando com a temática do paradireito e da liderança interassistencial. Somente procurando fazer esse vínculo, esse link entre a condição dos nossos paradeveres, né? E a interassistencialidade do nosso para-dever enquanto assumir a liderança, né? Os intermissivistas assumirem as suas respectivas lideranças aí com seus grupos evolutivos, né? E, enfim, trabalharmos para o melhor de todos. Cristina, muito obrigado pela entrevista e até um próximo encontro aqui no Comunicons News. Obrigado, amigos, e até o nosso próximo Comunicons News. Grande abraço.